Eu me lembro exatamente do dia em que conheci ela. Havia algo naquele olhar, um tipo de brilho que fazia o resto do mundo desaparecer. Era como se ela me enxergasse de um jeito que ninguém mais via. E por algum motivo, aquilo me desmontou. Nos primeiros dias, tudo parecia perfeito. Ela ria das minhas piadas, elogiava minha forma de pensar, dizia que eu era diferente. E eu, que vinha de um tempo me sentindo invisível, finalmente me sentia alguém de valor. Mas o que eu não sabia é que o início de muitos infernos vem disfarçado de paraíso. As primeiras rachaduras foram sutis. Uma crítica aqui, um silêncio frio ali. Pequenos testes. Coisas tão pequenas que eu achava que eram coisa da minha cabeça. Mas era sempre o mesmo padrão. Quando eu fazia algo que a agradava, ela me inundava de afeto. Quando eu discordava, ela sumia. De repente, o castigo era o silêncio. E sem perceber, comecei a me moldar para não perder aquele brilho inicial. Hoje, olhando para trás, entendo. Aquele não era amor, era controle. E o homem que não entende a diferença entre ser amado e ser manipulado acaba virando um fantoche de afeto. No começo, ela me fazia sentir especial. No meio, me fazia sentir culpado. No fim, me fez duvidar da minha própria sanidade. Essa é a coreografia da manipulação. Primeiro te elevam, depois te confundem. E quando você tenta entender o que está acontecendo, te culpam por tudo. Eu comecei a pedir desculpas por coisas que nem lembrava de ter feito. Passei a medir cada palavra, cada gesto, como se estivesse pisando em vidro. Era como viver num tribunal invisível, onde o juiz muda as regras todos os dias. E a pior parte é que quando você está dentro desse tipo de relação, você não percebe o quanto está se perdendo. Você só sente cansaço. Um cansaço que não é físico, é da alma. Eu me pegava olhando para o teto à noite tentando entender o que estava errado comigo. Por que eu não conseguia deixá-la feliz? Por que eu sentia medo de decepcioná-la? Era como se eu tivesse me tornado o vilão da história que eu mesmo escrevi. E foi aí que o jogo psicológico começou a ficar claro. Ela dizia que eu era frio, quando eu apenas pedia espaço. Dizia que eu não dava atenção quando eu tentava conversar sobre limites. Dizia que eu era difícil de amar quando eu parava de aceitar o abuso disfarçado de amor. Isso tem nome: gaslighting. A arte de inverter a realidade até você duvidar da própria percepção. E quando o homem começa a duvidar da própria cabeça, ele vira prisioneiro de qualquer narrativa. Eu vivi isso. E o pior não foi o que ela fez. Foi o que eu permiti. Eu entreguei o poder da minha paz nas mãos de alguém que só sabia se alimentar do meu desequilíbrio. O manipulador precisa de reação. Sem ela, ele morre. E quando o homem reativo cede, ele alimenta o jogo. O manipulador te provoca, te puxa para a arena. E quanto mais você tenta provar que é bom, mais ele se sente no controle. A manipulação é um teatro. E cada cena é escrita para te manter preso ao palco. Quando você se cansa e tenta sair, ele chora. Quando você ameaça contato, ele se faz de vítima. Quando você tenta argumentar, ele vira santo e você, o monstro. É um script perfeito e a única forma de vencê-lo é sair do teatro. Mas para sair é preciso algo que a maioria dos homens teme: ficar sozinho. Ficar sozinho não é solidão, é recuperação. É no silêncio que a gente começa a ouvir o que o barulho do abuso abafou, a própria voz. Eu precisei desaparecer por um tempo. Desaparecer para mim mesmo. Cortar o contato, bloquear tudo, me reconstruir do zero. E no início foi difícil, porque o vício emocional é real. A mente sente falta do caos, a adrenalina da discussão, a falsa sensação de amor no meio da dor. Mas com o tempo, eu entendi que aquilo não era saudade, era abstinência. O homem viciado em aprovação não sente falta da mulher,
Sente falta da validação que ela oferecia entre uma ferida e outra. E quando eu percebi isso, algo mudou. O silêncio que antes doía passou a ser cura. Comecei a me reconstruir no escuro, sem postar nada, sem provar nada, sem pedir para ninguém entender. Aos poucos, o homem que eu era foi morrendo. E no lugar dele, nascia alguém mais calmo, mais seletivo, mais perigoso. Porque o homem que se conhece não se deixa manipular novamente. A psicologia chama isso de consciência emocional madura. Mas eu prefiro chamar de soberania. Aquele estado em que você domina o próprio eixo e ninguém mais consegue te tirar dele. O homem soberano não precisa discutir para vencer. Ele vence pela ausência. Ele não precisa provar que tem razão. Ele apenas observa, entende e segue o próprio caminho. E quando você chega nesse nível, algo interessante acontece. Os mesmos tipos que antes te controlavam perdem completamente o poder. Eles tentam os mesmos truques, mas nada cola. O silêncio vira o seu escudo. E cada provocação que você ignora é um tijolo novo na muralha da sua paz. Um dia ela voltou. Mandou mensagem. Disse que sentia falta de mim, que tinha mudado, que agora entendia tudo. Eis eu li aquelas palavras e não senti nada. Nem raiva, nem amor, apenas gratidão. Porque sem aquele inferno eu nunca teria descoberto o quanto era frágil. O homem que foge da dor nunca amadurece. O que atravessa o fogo aprende a não se queimar mais. A vida é feita de ciclos. E cada mulher, cada relacionamento, cada queda traz uma lição. A dela foi clara. Nunca coloque o seu valor nas mãos de alguém que se alimenta das suas dúvidas. Hoje, eu entendo que amor não é dependência. Amor é escolha livre, não prisão disfarçada de afeto. E o respeito que eu tanto buscava fora só apareceu quando aprendi a me respeitar primeiro. O silêncio me devolveu o que ela tinha levado. Minha clareza, minha paz e, principalmente, minha identidade. Por isso, se você está ouvindo isso agora e sente que está preso a alguém que te suga, que te confunde, que te culpa por tudo, saiba de uma coisa: o amor não dói desse jeito. O amor não te faz duvidar de quem você é. E sim, sair dói, mas ficar custa a sua alma. A manipulação não acaba com um grito, acaba com um silêncio. Um silêncio que diz: eu não jogo mais esse jogo. Depois disso, tudo muda. Porque o homem que para de reagir começa a construir. E quem começa a construir, inevitavelmente, se torna soberano. No fim, a maior virada da minha vida foi perceber que o verdadeiro poder não está em vencer os outros, mas em nunca mais perder a mim mesmo. E foi no silêncio que eu descobri esse poder.